Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Corinthians bate Vasco por 1-0 com gol de Matheus Vital e espanta fantasma do rebaixamento. São Paulo bate Cruzeiro por 1-0 no Morumbi e André Jardine conquista a primeira vitória no comando técnico da equipe tricolor. Grêmio bate Chapecoense por 2-0 na Arena do Grêmio. O líder do campeonato, Palmeiras, empata com Paraná por 1-1 em Londrina. O Flamengo derrotou o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. O Botafogo derrotou o Inter por 1-0 no Engenhão. Além disso, a coletiva dos técnicos você confere agora no Jornal Sport News. No Morumbi, em São Paulo 1, Cruzeiro 0, gol do Diego Souza. Nesse jogo, o André Jardine já deu melhor a cara dele pro time do São Paulo. Só porque já ganhou, ele já deu a cara, né? Porque com a Guiga só perdia. Mas o São Paulo fez o gol com o Diego Souza, dominou toda a primeira etapa, teve as melhores oportunidades, conseguiu se infiltrar na área do Cruzeiro com muita facilidade. A marcação do Cruzeiro não foi tão boa, mas o Cruzeiro teve algumas oportunidades, deixando o jogo um pouco mais disputado no final da primeira etapa, assim. Mas, em geral, foi dominado pelo São Paulo. No Morumbi, o São Paulo jogou em casa, o time voltou a funcionar, o meio-campo voltou a funcionar, o Nenê com o Diego Souza. O São Paulo ainda poderia ter ampliado essa vantagem na segunda etapa, porque jogou muito bem, teve as melhores oportunidades, sem dúvida. Poderia ter ampliado, sim. Cruzeiro é um tropeço do Cruzeiro que vai custar caro nessa briga pela Libertadores da América, hein? Vai custar caro. Mas o São Paulo fez o dever de casa, jogou muito bem. O Jardine vai começando a dar a cara dele pro time e vitórias são importantes. Se ele quiser seguir no comando do São Paulo no próximo ano, as vitórias são muito importantes para ele conseguir esse feito aí. O Diego Souza marca mais uma vez, está em ótima fase, já tinha marcado contra o Flamengo, agora marca de novo contra o Cruzeiro e vem fazendo gols importantes na equipe do São Paulo, para o São Paulo estar nessa posição muito boa que está. Então, parabéns à equipe do São Paulo, mas parabéns também ao Cruzeiro. O primeiro tempo jogou muito bem. Agora, na segunda etapa, não conseguiu transformar algumas oportunidades que teve em gol, né? O Fábio estava seguro na partida, fez algumas defesas importantes, né? Mas parabéns à equipe do Cruzeiro também. Fez um bom jogo, não foi humilhada pelo São Paulo, muito pelo contrário. Foi um jogo muito páreo na primeira etapa, mas em geral dominado pelo São Paulo. Ficou assim no Morumbi, briga direta, grande clássico do futebol brasileiro. São Paulo jogou melhor, saiu com a vitória. Diego Souza fez um gol importante. O time sai da draga de derrotas e empates. André Jardine dá a cara dele pro time. São Paulo volta a funcionar. São Paulo 1, Cruzeiro 0 no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Do desempenho do time, e na última entrevista coletiva, conversando com você, você deixou bem claro que além do resultado, o seu objetivo era melhorar o desempenho, se já foi melhor que no jogo contra o Grêmio. E hoje, a minha impressão é que os dois zagueiros tiveram muita liberdade para sair jogando. Eles, a partir de agora, terão essa responsabilidade também de iniciar e começar a construção das jogadas do São Paulo, Jardine? Boa noite a todos. A gente continua com esse pensamento de ir melhorando, com o pouco tempo que a gente tem de treino, pontuando algumas coisas, né? Contra o Grêmio, a meta era controlar um pouco mais o jogo, ficar um pouco mais com a bola. Com isso, a gente não permitir que o Grêmio se impusesse, que é a sua característica, e isso a gente conseguiu. Eu comentei, a gente teve 60% de posse de bola contra o Grêmio, o que não quer dizer que a gente ganharia por causa disso. A partir desse momento, dessa fotografia que foi no jogo contra o Grêmio, a gente procurou, contra o Cruzeiro, manter isso, mas conseguir machucar mais. Era esse o objetivo, né? Conseguir, em cima da posse de bola que a gente teria de novo, imaginava eu, produzir um volume maior de situações, transformar o time num time um pouco mais perigoso. Agora, é um desafio tremendo, porque são pouquíssimos treinos, por mais que a gente tenha jogadores experientes. Sem o treino, eu sou um treinador que acredito demais que a ferramenta treinamento ela é decisiva para realmente haver a transformação.
Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 0, Flamengo 1. Vitória muito importante para o Flamengo. A rodada que parecia um desastre para o Flamengo, né? Ficou com um jogador a menos. O Paquetá foi expulso. No lance subsequente, o Flamengo fez o gol da vitória com o Ilharão, fora de casa, dentro da ilha. O Sport é muito forte e a situação para o Sport fica complicada na briga contra o rebaixamento, hein? Tá emocionante. Importante destacar que na segunda etapa só deu Sport. Pressionado, impulsionado pela torcida, só deu Sport. Sport criou as melhores oportunidades. Agora no primeiro tempo o Flamengo foi mais atuante, teve mais oportunidades, poderia ter feito mais o gol, né, no primeiro tempo logo, não conseguiu. Teve o Paquetá expulso, ali já parecia um desastre o jogo. Mas o Flamengo mostra a sua força e lá o pensamento é de não desistir, seguir brigando pelo título. O Flamengo está em uma ótima fase, uma boa sequência de vitórias. Ainda sonham com o título? Acredito que não, né? Mas vão conseguir uma posição muito boa no Brasileirão, como vem conseguindo nesses últimos anos. Está de parabéns o Flamengo e o Dorival fazendo um excelente trabalho na equipe. E o arqueiro da equipe do Flamengo, espetacular, hein? Ele foi muito bem na partida quando exigido pelo Sport. Mostrou sua grande capacidade. Agora, no primeiro tempo, era o momento do Flamengo fazer o gol. O Sport estava mais calmo, o time não estava sendo tão impulsionado pela torcida. Agora, no segundo tempo, o Sport foi para cima mesmo. Precisava da vitória e estava dentro de casa. E tinha que se impor. Se impôs, mas não fez o gol. Ficou com um jogador a mais, nem assim. E na Ilha do Retiro, em Pernambuco, reduto do Sport, a equipe do Flamengo consegue uma ótima e excelente vitória em um momento muito oportuno para o time dirigido por Dorival Júnior. Já o Sport, hein, briga pelo rebaixamento, tá eletrizante. O Sport ainda não garantiu que não cai, hein? Grandes emoções até o final. Em Londrina, no Paraná, o surpreendente resultado. Paraná 1, Palmeiras 1. O lados opostos, né? Palmeiras líder, Paraná lanterna rebaixado. O Palmeiras não conseguiu vencer a partida, mas uma grande pressão. Mesmo em Londrina, a torcida palmeirense apoiou muito. O Kesley abriu o placar para o Paraná na primeira oportunidade do time da casa na partida, né? Realmente muito surpreendente esse empate do Paraná. E pênalti muito bem marcado pelo árbitro Gustavo Scarpa, que bateu com muita tranquilidade também. Bola na mão, na verdade mão na bola, né? Tem muita discussão sobre essa regra aí. Gustavo Scarpa bateu no meio do gol, bateu alto, bateu muito bem, bateu com tranquilidade o pênalti para empatar o jogo. Eu acho importante dizer que essa barulhinha toda é da torcida palmeirense, hein? Torcida que apoiou muito, mas não deu pro time. Porque, veja bem, o Palmeiras dominou o jogo. Primeiro tempo deu só Palmeiras. Agora, no primeiro contra-ataque do Paraná, por uma falta de atenção tamanha, eles levaram o gol. Aí não dá, né? Porque já eram 3 pontos anotados na conta palmeirense. E com razão, o Paraná é um time medíocre. É uma mediocridade do Paraná, né? E o Palmeiras não conseguiu vencer. Palmeiras jogou bem, agora não conseguiu sair com a vitória, que é o importante nesse momento, não jogar bem. O importante nesse momento é sair com a vitória. É claro que não é o fim do mundo. Seria se o Palmeiras tivesse perdido e jogando mal, mas o Palmeiras perdeu jogando bem, jogando um bom futebol. Então na próxima partida tem que vencer, vai com essa pressãozinha, mas não vai perder o título por isso. Continuo com a minha opinião, Palmeiras é o virtual campeão brasileiro de 2018. Joga muito bem o melhor futebol do Brasileirão. Agora não conseguiu ser efetivo, transformar sua oportunidade, as grandes oportunidades que teve no início da partida, em gols. E isso atrapalhou a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari, mas a torcida tem que seguir apoiando, incentivando o time. Mas o Paraná sai com honra dessa Série A, né? Porque empatou com o Palmeiras. O Paraná, 20º colocado, com uma pontuação vergonhosa. O Palmeiras deveria ter ganhado esse jogo mesmo. Seria uma garantia pro título, porque o Inter perdeu. Conquistaria o título provavelmente na próxima rodada ou a posterior. Não conseguiu a vitória, né? Agora é importante destacar mais uma vez, a arbitragem do jogo foi boa. Agora,
Pé alto na área do Dudu. Os jogadores do Palmeiras reclamaram de pênalti. O árbitro não deu. Tinha que ter dado um pênalti assintoso não marcado pro Palmeiras e que poderia ter feito diferença no jogo, hein? Poderia ter feito a diferença. Agora, por que você não detona o Palmeiras por empatar com o Paraná? Porque o Palmeiras é o líder do campeonato. Ainda assim tem mais obrigação de vencer mesmo, entendeu? Foi uma vergonha o resultado, foi. Mancha essas últimas rodadas, mancha. Dá uma dificuldade pro time, dá uma dificuldade. Agora o Palmeiras jogou bem, caramba. Empatou o jogo, normal. É um tropeço, uma hora tinha de acontecer esse tropeço, né? Logo contra o Paraná, olha contra quem, né? Aconteceu esse tropeço. A qualidade medíocre desse time, mas o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras deve ganhar a próxima partida, se manter esse futebol com essa estabilidade aí. Cidade era por ali e claro que o tempo não foi benéfico para nós, mas também não foi muito benéfico para eles, não. É um clube que estava jogando também a sua condição de fazer alguma coisa diferente no campeonato, que já está desclassificado, e foi muito bem. Se não for campeão, não adianta nada. 20, 21, 22, tem que ganhar e ser campeão. É isso que as pessoas podem não entender, dizendo que não é o correto, que jogar bonito é bom, mas se não vencer um campeonato, não adianta manter uma marca histórica ou ter uma marca histórica. A história vai ser de se nós ganharmos o campeonato. Naturalmente, nós temos que fazer uma análise bem detalhada do jogo, de alguns aspectos para os próximos 3 jogos. Mantemos os 5 pontos, se eu não me engano, de distância do segundo colocado, 6 do terceiro, mas não foi um bom jogo. Todos nós sabemos disso. No Independente de Minas Gerais, América Mineiro 2, Santos 1. Olha, o Santos vem em derrotas sucessivas no Campeonato Brasileiro, hein? Perdeu para a Chapecoense, agora perde para o América Mineiro na briga pelo G6 do Brasileirão. Não pode perder jogos como esse aí, não. Primeiro tempo só deu América. O Mateuzinho, jogador do América Mineiro, brilhou nessa partida, ajudou muito a equipe na triangulação. E o Santos teve pouquíssimas oportunidades na primeira etapa. Na primeira que teve, o Gabigol, um jogador matador espetacular, se despedindo do Santos. Ele sempre é importante no comando do ataque da equipe para efetivar as oportunidades que o Santos cria. E o Gabigol acabou empatando o jogo no final do primeiro tempo, mas já sem grandes esperanças, porque o Santos não jogava nada. O América Mineiro deitou e rolou na partida, poderia ter ampliado a vantagem. O segundo tempo do América foi espetacular e dá esperança para o América Mineiro de escapar do rebaixamento, que já parecia uma coisa quase impossível. O Santos alimenta. E o Cuca desabafou na entrevista com um clima ruim dentro do Santos. Está mesmo. Porque se você perde para a Chapecoense, que está na zona, na rodada posterior, você não ganha. Na outra rodada, você perde para o América Mineiro. Lógico que o clima tá ruim e a coisa fica feia para o Santos, que já almejava na boa fase brigar por um G4, um G6 e não tá conseguindo, porque não joga bem, perde jogos importantíssimos, jogos chaves, como esse aí, diante do América Mineiro. E agora o América tá com esperança de escapar do rebaixamento, sim, porque jogou demais. E o Mateuzinho, uma grande revelação do Bequinha. Então, realmente, uma derrota que não estava planejada, mais uma derrota que não estava planejada para o Santos. O Rafael Moura abriu o placar aos 30 do primeiro tempo. Antes disso, o América Mineiro já jogava melhor que o Santos. O Santos nem jogava praticamente. A posse de bola era toda do América. Quando o Santos tinha a bola, não criava, perdia a bola logo. O time está dependente do Gabigol e do Vanderlei. O Vanderlei, que é um goleiro espetacular, e se não fosse ele, o placar para o América teria sido maior. Então o Vanderlei e o Gabigol sustentam o Santos, é isso que parece. Se não fosse o Gabigol no comando de ataque, o Santos não criava nada nem efetivava. E era um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo o Santos não estando em uma boa fase. O Gabriel conseguiu empatar, aí a comemoração do Gabriel, que está se despedindo do Santos, vai fazer muita falta, tem muita falta. O Santos não tem um nome que vá suprir o desfalque desse tamanho
que é não ter o Gabigol no comando do ataque da equipe, e mostrou nessa partida mais uma vez que depende do Gabigol no comando do ataque para conseguir fazer os seus gols aí. E o América tá com esperança de ficar na Série A, conseguiu uma vitória muito importante, uma vitória para dar moral. O time joga bem, do lado de sua torcida no Independência, mas terá adversários difíceis pela frente e a briga pelo rebaixamento tá muito boa, muito acirrada, diferentemente da briga pelo título do Brasileirão. Por que isso aconteceu? Sim, são 4 derrotas e começou no jogo do Palmeiras, né? Perdemos aquele 3-2, depois tínhamos o jogo com a Chapecoense, muitas baixas e nós perdemos 1-0, fomos ao Rio, jogamos com o Flamengo e perdemos também, é um jogo que também jogou-se bem, relativamente bem, e hoje aqui um jogo complicado. A América jogou muito bem dentro da proposta deles, correram muito, lutaram, e nós acabamos jogando muito mal o segundo tempo, né? Diferente dos outros jogos que a gente jogava bem o segundo tempo. Então foram 4 jogos com rendimento muito abaixo do que a gente pode, infelizmente, e a gente tem que assumir essa responsabilidade da culpa da derrota, porque a gente é o comandante dos jogadores e não tem que pôr a culpa num ou no outro jogador. Quando as coisas não vão bem dessa forma, quem tem que responder é o comandante, e para isso eu estou aqui. Não saberia te dar uma razão, um motivo, o porquê de nós termos caído. De repente, por ter chegado lá atrás, em 17º, 18º, ter dado uma arrancada e chegado a uma luta pela Libertadores, de repente achou que já tinha feito a obrigação, e o futebol não é assim. Você tem que estar provando todo dia, porque é uma roda gigante. Do mesmo jeito que a gente estava lá em cima ontem, hoje a gente já está lá embaixo. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Internacional 0. O Inter mereceu perder, hein? Eu só vi 3 oportunidades do Inter na partida, me desculpe se eu estiver enganado. 16 do segundo tempo, 36 do segundo tempo e nos acréscimos, 4 minutos de acréscimo, 49 do segundo tempo. O jogo foi todo do Botafogo. O Inter mereceu perder porque o Botafogo jogou demais, jogou muito bem. Primeiro tempo só deu Botafogo, literalmente, não vi nenhuma oportunidade do Inter. Foi uma partida calamitosa do Internacional, uma vergonha a partida. Primeiro tempo foi uma coisa inacreditável, só deu Botafogo. O Botafogo poderia ter ampliado a vantagem, 1-0 ficou barato. O Botafogo perdeu 2 contra-ataques no segundo tempo, que o Marcelo Lomba brilhou, né? A estrela de um grande goleiro, que é o Marcelo Lomba, que foram inacreditáveis os contra-ataques que o Botafogo perdeu. E o Marcelo Lomba, no segundo tempo, foi um líder da equipe. Ele mandou o Inter pro ataque. Inter primeiro com a reposição muito lenta. O Lomba ia rápido, mas os jogadores não conseguiam fluir isso dentro do campo de jogo. Não criavam oportunidades. No final do jogo, o Damião perdeu uma ótima oportunidade. Só ele e a Barra. Então o Internacional mereceu perder, porque foi uma vergonha o jogo. E quem diria, hein? O Botafogo, que um dia desse estava brigando para não cair, agora já pensa em pré-Libertadores, já joga um bolão desse contra o segundo colocado, já atrapalha o Inter na tabela de classificação. Título pro Inter não dá mais, né? Porque o Palmeiras tropeçou contra o Paraná, tudo bem, foi um tropeço ainda mais vergonhoso, tal, uma vergonha mesmo, mas o Inter também não ajudou, então a coisa continua do mesmo jeito. Mas o Botafogo conseguiu uma vitória impressionante para cima do Inter, dominando o primeiro tempo, tendo grandes oportunidades na segunda etapa. Uma vitória que ninguém acreditava, o Botafogo consegue e já mira pré-Libertadores. E o Inter tem que melhorar muito, porque foram 3 pífias oportunidades no jogo. Jogo totalmente dominado pelo Botafogo, que jogou um grande futebol. Na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, Grêmio 2, Chapecoense 0.
Olha, é uma vitória muito importante do Grêmio, uma vitória que o time jogou bem, né? O time jogou muito bem, mas o Jandrei, goleiro do Chapecoense, um goleiro muito bom, excepcional, salvou a Chapecoense em vários momentos. O Grêmio teve mais de 12 finalizações, dominou o jogo, conseguiu fazer o seu gol na primeira etapa e finalizar no segundo tempo, perdeu muitos também, né? Mas a equipe jogou muito bem, tá de parabéns e sai na frente nessa briga aí pelo G6. Um time que vai muito bem nessa temporada aí. A equipe do Grêmio Chapecoense finalizou muito pouco, mas quando finalizou foi muito perigosa, viu? Foi muito incisiva, deu trabalho pro Marcelo Groi, muitas foram bem ali no cantinho, mas o Grêmio saiu com a vitória, com o gol do Everton aí, fazendo 2-0 nesse contra-ataque excepcional. Deu um toquinho de cavadinha por cima do goleiro Jandrei da Chapecoense, fazendo o Grêmio 2, Chapecoense 0 na Arena do Grêmio. Para o Chapecoense, praticamente o rebaixamento já está chancelado. Acredito que não vai conseguir sair da zona de rebaixamento, né? Mas o América ganhou o jogo, né? O América ganhou o jogo da equipe do Santos. E essa briga ainda está aberta, a briga pelo rebaixamento, mas a Chapecoense ganhou do Santos, perdeu pro Grêmio, né? Acredito que já está rebaixada no Campeonato Brasileiro, não tem mais o que fazer. Realmente essa derrota para o Grêmio foi acachapante para a equipe da Chapecoense e muito boa para o Grêmio, que está brigando pelo G6, pelo G4, e está ali colado com os demais times e conseguiu uma vitória que era mais que obrigação. E agora sem o Santos, né? Porque o Santos caiu de posição várias vezes, porque perdeu para a Chapecoense, perdeu para o América Mineiro, não eram resultados esperados. Então o Grêmio provavelmente vai conseguir essa vaga direta para Libertadores. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians 1, Vasco 0. O primeiro tempo foi medíocre, como as duas equipes são. Um péssimo primeiro tempo, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma linha de produção, tanto do Corinthians, que jogava em casa, quanto da equipe do Vasco. Segundo tempo foi mais movimentado e o Corinthians abriu o placar com um gol de cabeça do Matheus Vital. Teve toda aquela confusão ali no final do jogo por conta da arbitragem. A arbitragem, mais uma vez, foi vergonhosa. Dessa vez ajudou e muito o Corinthians. Um pênalti assintoso não marcado a favor da equipe do Vasco, onde o Danilo Avelar puxa o Marrone. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Para que não reste nenhuma dúvida aí, o Danilo Avelar puxa o Marrone, jogador do Vasco. Ele não está disputando bola, ele puxa o braço do jogador da equipe do Vasco. Portanto, ele está tentando derrubar. Não isso não é disputa de bola. Um pênalti muito claro não marcado a favor da equipe do Vasco. O Vasco reclama de 3 pênaltis. 2 não aconteceram, mas esse pênalti aconteceu. É incontestável, a imagem não mente. Vemos aí o Danilo Avelar puxando o braço do jogador da equipe do Vasco. Voltando às imagens, é um respiro muito grande para o Corinthians, precisava dessa vitória, é uma vitória muito importante diante do Vasco. Agora, o segundo tempo do Vasco, o Vasco foi para cima depois do gol do Matheus Vital. Então diria que o Vasco foi melhor na partida, mas teve a arbitragem jogando contra si. O Alberto Valentim, técnico da equipe do Vasco, reclamou da arbitragem, disse que a arbitragem estava louca, por isso foi expulso, né? Mas a arbitragem realmente não é uma questão que se reclame mais, porque não adianta a gente vir reclamar toda segunda-feira da arbitragem, porque não muda. Mas o Corinthians realmente conseguiu uma boa vitória, não jogou bem, jogou um péssimo futebol, mais uma vez só foi o Cássio que ajudou, né? O Corinthians está com 43 pontos, poucas chances de cair. Agora afundou o Vasco, hein? Afundou o Vasco está próximo da zona do rebaixamento do Brasileirão, 38 pontos, uma situação, 39 aliás, uma situação muito perigosa da equipe do Vasco e pode cair nesse ano novamente para a Série B do Brasileirão, hein? Mas é claro que com o apito do Corinthians também ficou difícil. Eu falo em apito do Corinthians, mas eu não tô sendo incoerente não, porque na rodada anterior o Corinthians foi prejudicado sim na arbitragem, mas nesse jogo foi ajudado sim. Olha, umas cenas lamentáveis, né?
Se jogadores dentro de campo não dão exemplo, né, como é que fora vão dar também, a torcida vai fazer diferente? Porque quebraram lá toda aquela pancadaria depois do jogo, cenas realmente lamentáveis, não vou mostrar, porque eu acho que não merece nenhum destaque isso aí, porque aquilo ali não é torcedor, são vândalos, criminosos, que fazem aquilo ali, só vão para fazer baderna, deveriam ser presos, né? Mas no final das contas o Matheus Vital fez o gol de cabeça, o Corinthians conseguiu segurar o resultado, o primeiro tempo realmente não foi bom, sem grandes oportunidades, Corinthians sai com a vitória, é muito importante, acalma a pressão da fiel torcida corintiana, agora tem pouquíssimas chances de ser abaixado, Corinthians com 43 pontos, apenas o empate praticamente já inviabiliza a queda do Timão para a Série B. Corinthians 1, Vasco 0, gol de cabeça do Matheus Vital, lá da Arena de Itaquera. Queria que você falasse o que você pode tirar de bom do desempenho do seu time e o que dá para melhorar, né? O Corinthians tomou uma pressão no final, mas acabou segurando o resultado, por favor. Boa noite, né? Esse foi o jogo. Você falou muito bem o que aconteceu. O jogo, as duas equipes encararam como uma final, né? Parecia uma final de competição e eu acho que vai ser assim até o final do campeonato, né? Aquelas equipes que estão buscando alguns objetivos dentro do campeonato e vão vender caro cada jogo, cada ponto. Então depois que a gente sofre o gol, o Vasco foi crescendo na partida realmente. Eles precisavam muito também do resultado, né? E foram fazendo algumas mexidas, a gente também. Mesmo assim, nós tivemos uma chance clara ali com o Roger, né, para de repente matar. Depois o Roger deu um lindo passe para o Jadson também, a gente mais uma grande chance. E aquele final de jogo, aquele jogo aberto, né? O Vasco começou a bola lá dentro da área, buscando o seu empate, que era importante para eles. E nós conseguimos segurar, né? Mas vale ressaltar que nós viemos de 2 jogos jogando 45 minutos com jogador a menos. Um cansaço muito grande, jogar quarta e sábado também, um peso emocional também muito grande. Eu até tentei acalmá-los no intervalo, porque a gente se cobrou muito de começar o jogo como a gente vinha terminando, principalmente o segundo tempo com o Cruzeiro, o segundo tempo com o São Paulo, onde a gente foi muito bem. E a gente entrou muito ligado, e aí de repente deixamos de fazer algumas coisas que a gente vinha treinando, algumas coisas que a gente trabalha, e tentamos ganhar a qualquer custo. Isso atrapalhou um pouco a nossa performance, mas no segundo tempo a gente consegue botar a bola no chão, consegue fazer um gol de ataque posicional, e aí o jogo ficou mais para o final, com 30, 20 e poucos minutos, ficou muito aberto, né? Os dois times com chance, mas fico feliz que a nossa equipe conseguiu essa vitória importante, nós estávamos precisando. Você quando perde é difícil falar que você não vem jogando tão mal, né? E de repente a gente até não jogou tão bem nesse jogo como a gente jogou em outros jogos e não vencemos. Então hoje valeu a importância da gente ter conseguido os 3 pontos. Parabenizar a torcida que mais uma vez foi fundamental para nos empurrar, foi fundamental para jogar com a gente, compareceram em peso, fizeram uma linda festa. E a gente sabe que a gente jogando o apoio da nossa torcida, nós somos muito fortes. Já aproveito para falar que a gente não vai abrir mão do campeonato, a gente vai com seriedade esses últimos jogos, com o Atlético, com a Chape, com o próprio Grêmio. Nós somos profissionais e a gente tem que levar a cada jogo como se fosse uma grande vitória, uma grande final. E é isso que a gente conversou ali dentro do vestiário, para a gente levar a sério até dia 2 de dezembro. Jair, como você disse, ainda em cima da questão da torcida, né, que você comentou, o resultado foi excelente, o desempenho, pelo menos o que a gente monitora nas redes sociais, ou mesmo aqui na Arena Corinthians, dos torcedores, é de muita insatisfação. E tem muito torcedor preocupado, achando que o Corinthians, no ano que vem, se permanecer com você, pode ter um desempenho parecido com o desse ano. O que você pode falar para o torcedor corintiano que tem esse pé atrás em relação à sua permanência para a temporada de 2019, já que o Corinthians praticamente já escapa aí dessa chance, desse risco de rebaixamento? A gente segue trabalhando, né? Quando acabou o jogo do São Paulo era só elogios, né?
No Independência, Minas Gerais, Atlético Mineiro 1, Bahia 0. E o primeiro tempo foi muito disputado entre essas duas equipes, protagonizaram um bom jogo na primeira etapa. Agora no segundo tempo, o Atlético Mineiro abriu o placar e não tivemos mais grandes oportunidades como no primeiro tempo. O Casares aos 5 do segundo tempo abriu o placar. O Atlético Mineiro muito bem na tabela, hein? G6 no Brasileirão, uma boa classificação e vai para Libertadores provavelmente no próximo ano. Depois do Atlético Mineiro abrir o placar, no segundo tempo, o Bahia não teve mais grandes oportunidades. Quando teve, foram interceptadas pelo Vitor, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, uma coisa inacreditável, tal. Não vi tantas paradas que fossem necessárias para 6 minutos de acréscimo que o árbitro deu na partida aí. Agora o Atlético Mineiro realmente é uma vitória muito importante dentro de casa, segunda vitória consecutiva e é importante para se firmar aí no G6. No Barradão, na Bahia, Vitória 1, Atlético Paranaense 2. Olha, o Vitória praticamente já está rebaixado. Já tinha grandes chances de ser rebaixado. Mostrei a porcentagem na sexta-feira aqui. E agora ainda mais. Está dentro da zona, 18º colocado. Perde para o Atlético Paranaense, que entrou na zona de classificação para Libertadores, hein? Incrível como o Atlético Paranaense conseguiu subir. Começou no rebaixamento, começou aí afundado também e conseguiu subir muito na tabela do Brasileirão. Conseguiu uma vitória muito importante diante do Vitória. E este é o campeonato agora do Atlético Paranaense, conseguiu uma posição muito boa, ficando numa posição muito confortável. E o Vitória já está rebaixado, não tem mais reversão, acredito que o Vitória não tem competência para reverter esse caos instaurado aí, Você não fez o campeonato todo, não vai fazer agora. Então o Vitória está praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, não adiantou. Era um jogo que dava para o Vitória, mas eles não conseguiram. Descontaram os 47 com o Neilton, mas não deu. Ficou assim no Barradão. Vitória 1, Atlético Paranaense 2. Eu mesmo já fui esse ano à sede da CBF. Ninguém soube disso. A gente não vai para jogar para a torcida, para jogar para a imprensa, para jogar para ninguém. Eu fui lá para uma reunião com o Coronel Marinho para apontar erros da arbitragem que aconteceram contra o Vasco. Erros esses que até então nos pareciam erros de jogo. Eu vou citar aqui dois, por exemplo. O nosso empate com o Santos no Pacaembu. O gol do Santos nasceu de uma jogada de impedimento, quando o nosso goleiro Martim ele quebra a bola é resvalada. O Gabriel, num impedimento assintoso, sai do impedimento, recebe a bola e inicia a jogada exatamente na linha do auxiliar. O impedimento não foi marcado, talvez por preguiça, porque não tem jeito do auxiliar não ter visto esse lance. A jogada seguiu e foi gol. E depois, num jogo que a gente ganhou do Bahia em São Januário, que teve um pênalti escandaloso a nosso favor, onde o Nino Paraíba levou a bola com a mão e o pênalti não foi marcado. A gente entendeu que talvez pudessem ter sido lances de erro de arbitragem, como já aconteceu em outros momentos, para um clube e para o outro. Agora, o que a gente viu aqui hoje desse cidadão foi uma piada. Em primeiro lugar, porque ele é o mesmo árbitro que no jogo Sport Recife Vasco, na Ilha do Retiro, não deu um pênalti no Giovanni Augusto aos 48 minutos do segundo tempo. Lance esse que ele estava 4, 5 metros da jogada e ele pipocou. Não deu o pênalti, porque eu acho que pipocou seja o mais leve para dizer sobre o lance. Depois disso, nós tivemos 2 partidas, onde a gente perdeu nos descontos, o jogo contra o Grêmio, que a gente tomou o gol, aos quase 50 do segundo tempo, quando o Klaus deu 7 minutos de desconto, depois mais 1 minuto de desconto, a gente tomou um gol. E o último jogo contra o Atlético Paranaense, quando nós tomamos gol aos 50 minutos do segundo tempo, num lance que não teve absolutamente nada para 5 minutos de desconto. E aí hoje, para nossa surpresa, vem o Wilton escalado para cá. O Wilton, um árbitro que já teve problema em outros jogos, e eu vou citar um jogo aqui do qual o Vasco não participou,
que foi o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência, onde não teve um pênalti a favor do Palmeiras, do Adilson. O Adilson, volante do Atlético, cometeu num lance idêntico ao lance do Marrone no jogo de hoje. Se procurar aí, tá até no Twitter oficial do Atlético Mineiro esse comentário. Não sou nem eu que tô falando. Um lance idêntico, o mesmo árbitro deu pênalti a favor do Palmeiras e hoje não deu pênalti a favor do Vasco. Interrompendo a fala do Alexandre Faria para mostrar para vocês já devem estar vendo, a jarra, o quarto árbitro. Para que serve? Ele não vê absolutamente nada. Não é possível que ele não tenha tido nenhuma convicção do pênalti do Danilo Avelar em cima do Marrone. Ele tá em cima do lance. Acho que não tem nem 3, 4 metros de distância. Ele está em cima do lance, uma visão perfeita. Mas ele não vai no árbitro, não diz absolutamente nada. E recebe o salário de quarto árbitro, que não serve para absolutamente nada, né? E continua errando. Uma coisa inacreditável. Com VAR, com quarto árbitro, quinto, sexto, sétimo, não adianta. São todos incompetentes, né? E aí, segue desse jeito a nossa arbitragem. E com razão, o Alexandre Faria reclamando da arbitragem. E mostra que a arbitragem não é para prejudicar um, ajudar outro, não. É para prejudicar todo mundo. Então, uma vergonha realmente esse pênalti, né? Toda segunda-feira a gente vem falar de arbitragem aqui. É muito chato, é muito ruim. Parece teoria da conspiração. Parece que a gente tá perseguindo a CBF junto com o Coronel Marinho, mas não é. Eles já dão conta de fazer um serviço realmente muito incompetente. Na arbitragem brasileira, mais uma vez, o árbitro não viu o pênalti do Danilo Avelar em cima do Marrone, um pênalti claríssimo. Ele abriu mão da disputa para fazer a falta. Ele também não viu o pênalti do jogador do Paraná no Dudu, foi pé alto aquilo ali, pênalti claro que ele não marcou. Agora, o empate do Palmeiras com o Paraná não pode botar a culpa no vento, né? A culpa foi exclusivamente do Palmeiras, dessa vergonha de empatar com o Paraná, um time já rebaixado, totalmente sem pretensões no Campeonato Brasileiro, um time muito ruim, por sinal, mas nem por isso deixa de ser o virtual campeão brasileiro de 2018. Agora o Inter foi totalmente dominado pelo Botafogo durante o jogo inteiro, teve 3 oportunidades claras de gol, mas o jogo do Inter foi muito ruim, perdeu para o Botafogo por 1-0 e agora o título já está bem complicado. O Flamengo ganhou, ultrapassou o Inter, bateu o Sport por 1-0, ficou com um jogador a menos, né? Perdeu o Lucas Paquetá no segundo tempo, mas não deve sonhar com o título não, tá muito distante da equipe do Palmeiras, tanto em futebol, né? Esse jogo contra o Paraná foi uma exceção, tanto em futebol quanto matematicamente. Sobre o Corinthians, afastou o fantasma do rebaixamento. O time realmente não fez uma grande atuação, mas o importante agora é vencer. Olha, sobre o Santos, 4 derrotas consecutivas, o time realmente tem que melhorar muito. O Cuca relatou a pressão, clube grande, perde 4 partidas, é bastante complicado. Ainda assim, tendo partidas contra a equipe da Chapecoense, partidas com o América Mineiro. Então são partidas como essa que deixam a pressão aflorar na equipe que agora é dirigida pelo Cuca e todos os clubes grandes. Olha, muito obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã no Jornal Sport News, espero que não falando de arbitragem, né?